Salve, meu caro ouvinte do YouTube, como você está? Está tudo bem comigo? Está tudo ótimo, graças a Deus. Estou de bem com Deus, obrigado Jesus. Minha família também está bem, graças a Deus também. A faculdade está acabando. Sabe, nesse vídeo eu gostaria de compartilhar uma mensagem que eu recebi uns tempos atrás sobre sabedoria. Você sabe quem foi o homem mais sábio dessa terra? Isso mesmo, Salomão. Uma das perguntas que ficam são: de onde veio tanta sabedoria? Por que ele se tornou tão sábio? Fica comigo até o fim desse vídeo que nós vamos abordar a resposta para essas perguntas. Então, por que eu estou gravando esse vídeo aqui hoje? Acontece que alguns anos atrás eu estava fazendo um projeto para o Clube de Ciência da minha escola e ele consistia em treinar um modelo de inteligência artificial para reconhecer gestos da língua gestual portuguesa. Não entendeu? É bem simples. É como se eu quisesse ensinar para uma criança que esse gesto é um A na LGP, língua gestual portuguesa, que esse é um B e esse é um C. E como em todo bom projeto, eu e minha colega de trabalho, a Matilde, e já agora a Matilde estiver assistindo esse vídeo, abraços, nós chegamos num ponto que não estávamos mais a conseguir avançar. O que acontece é que antes nós tínhamos um modelo que tinha uma taxa de acerto de cerca de 90%. E de uma hora para outra, ele caiu para uma taxa de acerto de 9%. Aquilo continuou por algum tempo, até que numa certa tarde eu estava lendo um livro que me inspirou a ir trabalhar no projeto. Se eu bem me recordo, eu liguei o computador e eu tive uma impressão que eu deveria colocar as pastas que eu tinha tirado. Mas quais? Bem, acontece que as imagens que continham gestos da LGP, nós estávamos a guardar elas em pastas. Por exemplo, nós tínhamos uma pasta para o gesto da letra A, outra pasta para o gesto da letra B e outra para o C. Mas acontece que alguns gestos não conseguem ser representados em uma única imagem, porque eles são movimentos, são gestos cinemáticos, digamos assim. Um exemplo disso é o J. Eu confundi, porque o J, assim, ele é nas libras, que é basicamente como as pessoas que têm capacidade auditiva falam no Brasil. Você é brasileiro, com certeza conhece as libras. O J na LGP é assim. Uma letra que é representada por um gesto cinemático é o Z na LGP. Um exemplo melhor. E é isso, desculpa o engano. E volto pro vídeo. O que acontece? Uma vez que essas letras não iam ser treinadas no modelo, nós não colocamos pastas para eles. E agora eu já não me lembro muito bem se essas pastas existiam e se eu tirei ou se eu sequer criei. Eu só sei que eu coloquei as pastas lá. E a partir do momento que eu coloquei as pastas, o modelo voltou a funcionar. E sabe, uma das perguntas que fica é: como que eu soube o que eu tinha que fazer? A outra é: por que funcionou? Mas esse é o clássico. Eu quero ler com você um texto lá em Isaías 28, no versículo 23 ao 28, que diz assim: ouçam, escutem a minha voz, prestem atenção, ouçam o que eu digo. Quando o agricultor ara a terra para o plantio, só faz isso o tempo todo, só fica abrindo sulcos e gradeando o solo. Depois de nivelado o solo, ele não semeia o endro, não espalha sementes do cominho, não planta o trigo no lugar certo, a cevada no terreno próprio, o centeio nas bordas. O seu Deus o instrui e lhe ensina como proceder. Não se debulha o endro com trilhadeira, e sobre o cominho não se faz passar roda de carro. Tira-se o endro com vara e o cominho com um pedaço de pau. É preciso moer o cereal para fazer pão, por isso ninguém pode ficar trilhando para sempre. Fazem passar as rodas da trilhadeira sobre o trigo, mas os cavalos não trituram. Isso tudo vem da parte do Senhor dos Exércitos, maravilhoso em conselhos e magnífico em sabedoria. Se você prestou atenção pelo menos nos versículos 26 e 29, você vai ter percebido, notado, que quem dá a sabedoria para nós realizarmos os nossos trabalhos é o Senhor. E eu já conversei com outras pessoas e essas pessoas já experimentaram a mesma coisa. Mas e você? Por que você não põe nos comentários alguma situação da sua vida em que o Senhor deu sabedoria e você conseguiu resolver algum problema? E sabe, existem outras passagens das Escrituras que falam a mesma coisa, que é o Senhor quem dá a sabedoria. Provérbios 1:7. Para ser sábio, é preciso primeiro temer a Deus, o Senhor. Os tolos desprezam sabedoria e não querem aprender. Provérbios 2, versículo 6. É o Senhor quem dá a sabedoria e o entendimento vem dele. Daniel 2:20. Daniel 2:19. Naquela noite, Daniel teve uma visão e nela Deus mostrou o que o sonho queria dizer. Então Daniel agradeceu a Deus, dizendo: que o nome de Deus seja louvado para sempre, pois dele são a sabedoria e o poder. É ele quem faz mudar os tempos e as estações, é ele quem põe os reis no poder e os derruba, é ele quem dá sabedoria aos sábios e inteligência aos inteligentes. Ele explica mistérios e segredos e conhece o que está escondido na escuridão, pois com ele mora a luz. E sabe, uma coisa que eu acho muito interessante é que sobre a sabedoria, é que a gente se acostuma com aquilo que está ao nosso redor. Então, por exemplo, nós provavelmente já comemos diversos bolos, já tomamos diversos cafés, mas talvez a gente nunca tenha parado para pensar de onde que tudo isso vem.
Porque se a gente quer fazer um bolo, a gente precisa de alguns ingredientes e a gente precisa seguir uma receita, um processo. Então vamos lá, se a gente quer fazer um bolo, a gente vai precisar de farinha de trigo, de fermento, nós vamos precisar de açúcar, óleo, vamos precisar de ovos, leite. Imagina só, cada um desses ingredientes foi obtido de alguma forma. Por exemplo, o ovo foi a galinha que fez pra gente, ok. Mas a farinha de trigo, se nós quisermos obter a farinha de trigo, tem todo um processo de plantio, de colheita, depois nós precisamos moer os grãos, antes disso precisamos debulhar. E é sobre isso que esse texto de Isaías fala, que as coisas são feitas, os processos existem porque o Senhor traz a sabedoria. E numa coisa tão simples quanto um bolo, existe tantos processos, tanta sabedoria que o Senhor deu à humanidade. Que se nós queremos fazer um café, entende? Um café que já é feito há não sei quantos milhares ou quantas centenas de anos, também existe um processo para ser obtido, e um processo que exige sabedoria, e sabedoria que eu creio que vem de Deus. Nós pensamos que a nossa sociedade evoluiu bastante, e de fato evoluiu, não me compreenda mal, porém, o Senhor deu sabedoria para os povos antigos também. Mas para você que ficou até o fim, lembra de Salomão? Salomão foi um rei de Israel, ele foi filho de Davi que matou o gigante Golias. Sabe uma coisa que eu notei e que realmente queimou no meu coração a respeito dele? É que, ok, caso você não saiba a história, foi o seguinte: ele apresentou sacrifícios ao Senhor numa certa ocasião da vida dele, ofereceu muitos sacrifícios, e Deus falou para ele que ele poderia pedir qualquer coisa que ele lhe daria. E ao invés de Salomão pedir por mulheres, por riquezas, pela morte dos seus inimigos, o que ele pediu foi por sabedoria para que ele pudesse governar a nação que o Senhor confiou a ele. E o Senhor falou que por ele ter feito esse pedido, ao invés das outras coisas, que o Senhor lhe daria tanta sabedoria que não haveria um rei mais sábio do que ele, nem antes e nem depois do seu reinado. Mas sabe o que é mesmo engraçado? É o porquê que ele fez esse pedido. No Provérbios 4, versículo 1 ao 10, nós podemos encontrar a resposta. Filhos, escutem o que seu pai ensina, que é Salomão falando. Prestem atenção e compreenderão as coisas. O que eu ensino é bom, portanto, lembrem dos meus conselhos. Quando eu era menino, filho único dos meus pais, o meu pai me ensinava, dizendo: lembre das minhas palavras e nunca as esqueça. Faça o que eu digo e você viverá. Procure conseguir a sabedoria e compreensão. Não esqueça nem se afaste do que eu digo. Não abandone a sabedoria e ela o protegerá. Ame-a e ela lhe dará segurança. Para ter sabedoria, é preciso primeiro pagar o seu preço. Use tudo que você tem para conseguir a compreensão. Ame a sabedoria e ela o tornará importante. Abrace-a e você será respeitado. A sabedoria será para você um enfeite, como se fosse uma linda coroa. Escute, meu filho, aceite o que eu estou lhe dizendo e você terá vida longa. Então nós vemos aqui que Davi, o pai de Salomão, quando Salomão era pequeno, Davi já o ensinava: rei, se apegue à sabedoria, procure-a, busque-a, pague o seu preço. E anos mais tarde, Salomão, já no seu reinado, ouviu seu pai e foi recompensado por isso. Que você, que eu, possamos ir ao Senhor e buscar a sabedoria dele, a sabedoria nele e dele. Por hoje é tudo. E prossigamos no caminho.